Não é segredo para ninguém que os humanos valorizam seus animais de estimação. Sejam peludos, com penas, escamas ou outra coisa. Mas quantas pessoas possuem um cachorro, um gato, um passarinho, ou quem sabe um peixinho, e até quem sabe uma cobra? Uau! Meus amigos, gosto é gosto. Você sabia que o Brasil é o segundo maior país do mundo com quantidade de animais domésticos? Só perde para os Estados Unidos. Com base em dados oficiais do IBGE, o Brasil possui 139,3 milhões de animais de estimação. Com certeza, se você está me ouvindo agora, ou você já teve ou você tem algum tipo de animalzinho de estimação na sua casa, não é mesmo? Em primeiro lugar vem os cães, com 54,2 milhões. E em segundo lugar vem quem? Errou se você pensou nos gatos. Eu também pensei nesses felinos. Mas em segundo lugar vem as aves, com 39,8 milhões, como canário, curió, sabiá, dentre outras. Os gatos ficam em terceiro lugar, com 23,9 milhões, e os peixes em quarto, com 19,1 milhões. E 2,3 milhões de outros, por exemplo, pequenos mamíferos, répteis, como iguanas e algumas espécies de cobras. O Brasil já tem mais cães e gatos do que crianças em seus lares. Gente, a gente está preferindo criar mais bicho do que fazer gente, do que fazer filho. Não sou eu quem estou dizendo, é o IBGE, segundo o IBGE, com base em nossas respostas ao censo. Muitas vezes tratamos um animal de estimação como membro da nossa família, às vezes até melhor que isso. Os animais estão presentes na Terra desde o início da história do homem, e esse vínculo foi cada vez mais se estreitando. Mas com o passar do tempo, o animal deixou de ser apenas uma ferramenta de trabalho para se tornar um bom companheiro. As primeiras citações bíblicas onde Deus criou o mundo e logo ele fez todos os animais. Então, são elementos essenciais na convivência dos seres humanos. Animais de estimação fornecem companheirismo, amor, alegria e podem iluminar nossas vidas, tanto de um adulto quanto de uma criança. No entanto, cuidar de um animal requer um planejamento familiar, como tempo, dedicação, dinheiro e mais responsabilidade. Você está preparado para isso? Não existe animal de estimação que não dê trabalho. Todos os pets requerem algum cuidado para preservar a boa saúde e desfrutar de uma ótima qualidade de vida. Quando alguém decide adotar um animal, seja qual for, deve proporcionar condições ideais que favoreçam saúde e bem-estar para o seu bichinho. Confira 2 belos animais de estimação pequenos, que são fofos, que são umas gracinhas. Mas antes, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, e seu vizinho, e seu cachorro. E eu sei que você ainda não é inscrito, se inscreva, para você continuar também me ajudando a fazer mais vídeos como este, e até melhores. Ele é um dos peixes mais populares em todo o mundo, por sua beleza encantadora, olhares curiosos e a sua cauda colorida. Tem um mais lindo que o outro. Eu estou falando do peixe beta. Para quem tem uma vida corrida, os peixes podem ser uma excelente escolha. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 11 milhões de brasileiros mantêm aquários em casa. O peixe beta é originário do Sudeste Asiático, conhecido também como peixe de briga siamês. Sim, meus amigos, eu disse um peixe de briga. Vocês já devem ter ouvido falar de um galo de briga. Agora conheça o peixe de briga, o beta. Devido à sua agressividade, principalmente contra outro beta macho, ou seja, os peixes beta machos devem viver separados, porque eles lutam entre si até a morte.
Esse comportamento são geralmente de animais que são territorialistas. E o peixe beta, ele é extremamente territorialista. Tome cuidado para você não colocar 2 betas no mesmo aquário, senão o pau vai quebrar. Um dos motivos principais por que esses peixinhos sejam assim, tenham esse tipo de comportamento, é porque nos arrozais e pequenos lagos do Sudeste Asiático, onde são encontrados, eles brigam por seu território. Os machos também não podem ser mantidos com betas fêmeas. E agora, como é que eles vão se reproduzir? Calma que eu já explico. Apenas durante a época do acasalamento que o casal se encontra. Esse peixe brigão só tolera a fêmea apenas para dar prosseguimento à sua própria espécie. Se não fosse isso, ele nem ia querer saber dela. Já as fêmeas betas geralmente podem ser mantidas juntas. Elas são mais sociais. Mas não se preocupe, porque você pode colocar o seu peixe beta junto, macho, né, no caso, porque ele é agressivo, ele é brigão, ele é briguento, junto com uma outra espécie de peixe que não seja muito agressivo também. Como você pode identificar se um peixe é macho ou fêmea? Bem, no mundo dos animais, os machos sempre são mais bonitos, ou porque são mais coloridos, ou porque cantam mais. Eles têm que atrair a fêmea, porque no mundo animal inteiro quem escolhe é a fêmea. Olhe essas imagens aqui. O de cima, que tem a seta, é a fêmea e o de baixo é o macho. Até rimou, né? O de baixo é o macho. Então você percebe que o macho tem as barbatanas bem maiores que as fêmeas, ou seja, os machos são maiores e mais coloridos, com suas cores vibrantes, bem chamativas mesmo. Agora você já sabe qual que é o macho e qual que é a fêmea. A fêmea ela é mais assim, tem as barbatanas um pouco menores. E os machos não, são maiores, mais bonitos, mais coloridos, mais cheios de cores. A maior parte das espécies de peixes respira exclusivamente embaixo da água. Mas os peixes betas vão até a superfície da água para respirar. O peixe beta é um dos peixes mais fáceis de cuidar. Não necessita de um espaço muito grande. Mas muitos criadores desses peixes recomendam utilizar um filtro de água, um termostato e um termômetro. Ajuda a regular a qualidade do ambiente em que o peixe está ali, né, dentro do aquário. O que vai fazer com que seu peixinho viva mais tempo e com uma boa qualidade de vida é principalmente a qualidade da água e uma alimentação correta. Quando o peixe beta está em seu ambiente natural, solto na natureza, ele gosta de comer larvas de insetos ou mosquitos. Mas como você vai colocar o seu peixinho, eu acredito, dentro de um aquário, né? Se ele for para dentro do aquário, você deve manter ele com uma ração específica para essa espécie. E no aquário, o tempo de vida desse peixe está em torno dos 5 anos. Bem, gente, eles são super fofos, eles são bem miudinhos e eles têm uma carinha de rato. Eu estou falando dos hamster. Eles são super populares e provavelmente você já deve ter se encantado com algum deles. São mamíferos roedores encontrados na África e Ásia, dotados de uma grande bolsa facial e cauda muito curta, encontrados no mundo todo como animal de estimação. Há 4 espécies de hamsters criados como animais de estimação. São elas o hamster sírio, o hamster anão, o hamster chinês e o hamster roborovski. Nossa, esse nome é tão difícil, só por esse nome eu já mereço um like, gente, por favor. No entanto, apenas 2 delas são comercializadas no Brasil. O hamster sírio e o hamster anão russo. Atenção! A portaria 93/98 do IBAMA tornou ilegal a importação e exportação de 2 espécies de hamster. São eles o hamster chinês e o roborovski.
Vamos conhecer um pouco sobre os 2 hamsters que são legalizados no Brasil. São eles, o hamster sírio e o hamster anão. O hamster sírio é o mais popular no Brasil, também conhecido como hamster dourado da Síria. Ele pode ser encontrado em diversas cores. Seu pelo pode ser curto, longo, liso ou ondulado. É o maior de todas as 4 espécies. Ele é o maior, chegando a medir de 15 a 18 centímetros e pesa em torno de 100 a 180 gramas. Sua pelagem é clara, tipo amarelado ou caramelado, mas há outras variações de cores também, inclusive o albino. Costuma ser bastante dócil. Ele é bastante territorialista, então nada de colocar ele com outro hamster. Agora vamos conhecer um pouco das características do hamster anão. Pelo nome você já imagina o quão pequeno ele é. Ele fica em torno de 7 a 10 centímetros e o seu peso varia entre 20 e 50 gramas, ou seja, bem pequitito mesmo. E por ele ser tão pequeno, ele é o mais sensível. Lembrando que é normal um hamster gritar, te morder ou tentar pular da sua mão quando você for pegá-lo. Mas conforme ele vai se acostumando com você, ele vai deixar de fazer isso. A sua cor mais popular é cinza, com algumas faixas mais escuras nas costas e a barriguinha branca. A maioria vive aproximadamente de 2 a 3 anos, uma expectativa de vida bem baixa. Então, tente fazer com que ele viva bem feliz durante esse curto período de tempo da vida dele. Outro fator fundamental que devemos ressaltar é quanto à alimentação do hamster. Você deve saber quais alimentos ele deve comer. Eles são onívoros, ou seja, eles comem tanto vegetal quanto animal. Por isso, devemos incluir em sua dieta, além de frutas e vegetais, a carne, já que na natureza eles comem sapos, insetos e até lagartos. É importante também saber que esses bichinhos são acumuladores. É normal que eles levem comida para o ninho. 50% aproximadamente da dieta diária deve ser composta de ração especial para hamster e 16% de proteína. 45% da dieta deve corresponder a vegetais crus, como cenoura, espiga de milho, alface e pepino. E 5% de frutas, como maçã, uva, morango, pera, banana, melão, manga, goiaba e mamão. O consumo de proteína é indispensável e de preferência proteína animal, como frangos, ovos. E se você não tiver nojo, pegue essas larvas. Eles amam comer larvas de tenébrio. Ainda mais se você for chinês, você não vai ter nenhum tipo de problema com essas larvas. Outras opções saudáveis são sementes como girassol, amendoim, nozes, abóbora, linhaça, aveia e gergelim. A água não pode faltar. Nunca dê ao seu hamster alimentos cítricos ou chocolate, nada de oferecer hambúrguer, nem batata frita, nem pensar. Esses pequenos roedores se contentam em passar seus poucos dias de vida, 2 ou 3 anos, girando em rodas ou perambulando por elaborados labirintos de tubo. Raramente reclamam, desde que sejam mantidos abastecidos com serragem fresca ou papel, água potável e comida. Eles são animais noturnos, como eu disse. Não gostam muito de ser manipulados quando estão sonolentos durante o dia. Ninguém gosta de ser acordado, né, gente? Nem eu, nem você, quando a gente está dormindo. É mais fácil você se adaptar à rotina dele. Ai, gente, que fofura! Escolha uma gaiola para colocar o seu amiguinho, de preferência que seja espaçosa, o tanto quanto você puder.
porque eles gostam de correr muito à noite. Gostam de lugares amplos para brincar, para correr, pois geralmente estão super ativos. Se você puder investir, invista em um terrário, para ele ter mais espaço para brincar. Ninguém gosta de ficar trancafiado em um cubículo sem ter nada para fazer. Coloque escadas, rodas, bola, casinha, o que mais for necessário para que ele se divirta, para que ele tenha uma vida muito feliz, muito saudável ao seu lado. Outra coisa que eu gostaria de alertar é que o veterinário para hamster não é tão fácil de achar e quando você acha, não é tão barato assim. E também é importante ressaltar que o odor do xixi deles não é tão agradável. Por isso, a gaiola deve sempre ser limpa. Então, se você pretende ter um, você precisa saber desses detalhes. Interaja com seu hamster diariamente. Você se diverte vendo ele brincar e ele fica bem feliz e tranquilo. Tudo isso é muito importante, seja você criança ou adulto. Cuide com amor e responsabilidade do seu bichinho. Gostaria de ressaltar que os hamsters não são recomendados para crianças com menos de 6 anos. Como sabemos, quanto menor a criança, maior a sua vulnerabilidade. Conhecendo um pouco mais sobre esses animais, tanto o peixe quanto o ratinho, você se apaixonou por algum? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu agradeço imensamente a companhia de vocês. Espero que tenha ajudado com alguma coisa que vocês poderiam estar em dúvida. Deixe seus comentários, seu like, compartilhe com alguém que já tem ou pretende ter algum peixe beta ou um hamster. Até o próximo vídeo.